Olá, estou aqui mais uma vez e dessa vez é porque não poderia deixar passar em branco, né? Prestar essa homenagem a um dos maiores gênios da história da música universal, como ele mesmo dizia, o grande bruxo dos sons, Hermeto Pascoal, que infelizmente nos deixou no último dia 13. Ele nos deixa privados da sua presença física, né? Mas fica a sua obra, esse seu legado enorme que não tem preço. Uma quantidade enorme de obras, de músicas maravilhosas, de álbuns históricos maravilhosos que ele deixou. E para a posteridade apreciar. Então eu vou falar um pouco sobre a carreira e a obra desse músico que dispensa apresentações, né? Um músico genial, um compositor único, um talento raríssimo. Aí eu vou falar um pouco dessas obras aqui. Aqui, acho que é a primeira vez que eu mostro um CD, né? Eu sempre mostro vinil. Aqui nós temos dois CDs em um, né? Duas obras dele. Na verdade é como se fosse três, né? Porque um é um álbum duplo, né? O famoso Ao Vivo em Montreux. Uma apresentação inesquecível do Bruxo em Montreux. E o outro é um álbum de estúdio dele, também dos mais criativos, icônicos também dos anos 80, aí do comecinho, né? Da década, Cérebro Magnético. Para, primeiramente, falar um pouco da carreira do Hermeto de maneira bem resumida, porque é muita coisa, né? Ele fez muita coisa, muita. A gente teria que ficar várias horas aqui falando, né? Mas o Hermeto, família humilde, os seus pais, eles eram da roça, ele nasceu em Alagoas, né? Então ele cresceu naquele ambiente roceiro, rural, né? E o seu contato com a música foi bem precoce. E aí, ainda criança, ele já tocava as suas sanfoninhas por aí, talvez algum ou outro já instrumento de percussivo, né? Ele já prenunciando, né? Aquele seu experimentalismo, né? Tão pessoal, né? Que sempre foi a sua grande marca, né? Na sua obra. Então, depois ele já adolescente, ele tinha dificuldade, né, de trabalhar na roça porque ele era albino, né? E ele não podia tomar sol. E as pessoas que são albinas, né, elas não podem ter ficar muito tempo, né, debaixo do sol, por causa do seu problema de pigmentação ali na pele, né? E aí ele começou a tocar em bailes, né? Com o seu irmão. E ele e o seu irmão participavam, né? De vários bailes, animavam os bailes.
provavelmente tocavam muito forró, né? Muito baião, coisas nordestinas, né? Muito em voga, né? Naquela época. Até que ele teve um contato com o grande músico percussionista Airton Moreira, que se tornou um de seus grandes amigos da vida. E a partir dali eles ficaram muito amigos. E o Airton Moreira conhecia já o pessoal de São Paulo e do Rio de Janeiro, das grandes cidades, né? E aí convidou o Hermeto para tocar com ele, né? Nos seus projetos. E aí o Hermeto se juntou ao Airton e ele participou de 2 grupos, né? Com o Airton, né? Grupos que tocavam em boates, né? Também. E depois faziam algumas apresentações, né? Em casas noturnas. E ele começou a desenvolver, a partir dali, o seu lado intuitivo, né? Aquele lado que ele sempre teve de ter uma facilidade de aprender sozinho as notas musicais, os acordes nos instrumentos, de ouvido. E mesmo sem ter nenhuma formação, até aquele momento, teórica de música, ele tinha essa facilidade, esse dom, né? Que ele sempre teve. E aí ele começou a chamar atenção, né? Por ter essa facilidade de tocar vários instrumentos. E principalmente instrumentos de tecla e também de sopros, várias flautas também. E a partir dali ele ficou firme ali com o Airton nos seus projetos, né? Até que participaram também de alguns festivais, né? De música popular, até acompanharam o Edu Lobo, né? Na apresentação do festival da Record, da música Ponteio, né? Do Edu Lobo. E esse grupo, depois, além do Hermeto e do Airton, entrou o Theo de Barros, né? Na bateria, e o Heraldo do Monte nos violões, guitarras e violas caipiras. Bandolim, vários instrumentos de cordas ali que ele tocava. E aí batizaram como Quarteto Novo. E aí com essa formação gravaram aquele icônico álbum, né? Quarteto Novo, de 67, que é considerado uma grande obra-prima. Aí depois, não durou muito tempo, o grupo se desfez e o Airton Moreira, já na época, ele já namorava a cantora Flora Purim. Depois eles ficaram noivos, né? Chegaram a se casar. E eles foram para os Estados Unidos para melhorar de vida, porque aqui no Brasil a situação era sempre complicada para quem tocava música instrumental. E lá eles conheceram vários músicos de jazz e passaram a tocar com eles e começaram a ganhar dinheiro e melhoraram de vida. E aí o Airton chamou o Hermeto para ir para lá, ir para os Estados Unidos, também tentar carreira internacional. E o Hermeto foi e conheceu o grande trompetista Miles Davis. E aí o Miles Davis ficou encantado com a figura do Hermeto, né?
com toda aquela facilidade, né, que ele tinha, né, musical, né, de tirar as notas assim de ouvido. E até o Hermeto, uma vez, numa entrevista, falou que ele não sabia escrever música na época. E aí ele vinha uma melodia na sua cabeça. E aí, de repente, ele começava a assobiar. Ele começava a assobiar, cantarolar e assobiar aquela melodia para não esquecer. Ele nunca tinha um gravador. Depois ele arranjou um gravador, né, que facilitou, mas na época que ele não tinha gravador, ele entrava no ônibus e dizia ele que ele dava um trocadinho para o cobrador para ele deixar ele cantarolar as melodias para ele não esquecer até chegar em casa e gravar elas, né? Num gravador caseiro para não esquecer, para fazer a música nova dele. E assim ele ia compondo as suas músicas sem saber ler música, né? Na época, né? E então o Miles Davis ficou fascinado com isso, né? E aí depois o Miles Davis chamou o Hermeto para participar até de um álbum seu, né? Um álbum da sua fase elétrica, Live Evil, que teve até aquela polêmica, né? Como já disse num outro vídeo, né, passado, que o Miles Davis roubou, né? Duas músicas do Hermeto, né? De autoria do Hermeto, Nenhum Talvez e Igrejinha, né? Igrejinha que ficou com o título em inglês Little Church, mas no álbum aparece creditado ao Miles Davis, né? E foi isso que fez com que o Hermeto ficasse magoado e depois não quisesse ter carreira, firmar uma carreira nos Estados Unidos e voltasse para o Brasil. E aí, enquanto esse tempo que ele estava lá nos Estados Unidos, o Hermeto gravou o seu primeiro álbum solo, leva só o seu nome, né? Lá nos Estados Unidos, um álbum até hoje em dia raro, né? E fantástico, né? Com uma sonoridade incrível, né? E com a participação, né, do Ayrton e da Flora, né? Também fazendo vocalizes ali. E até esqueci de dizer que o Miles Davis deu até um apelido, né, pro Hermeto, Albino Maluco, né? Chamava o Hermeto de Albino Maluco. Mas, de qualquer forma, o Hermeto ficou magoado com ele, né? Porque ele roubou as músicas dele, não acreditou a ele, né? E aí ele voltou pro Brasil. E aí aqui no Brasil ele gravou o seu primeiro álbum gravado aqui, no seu país. A Música Livre de Hermeto Pascoal, que é outro álbum incrível também, icônico, que ele toca todos os instrumentos ali. Instrumentos de sopro, de percussão, de cordas, inclusive vários apitos e instrumentos bem exóticos, inusitados, coisas feitas com panelas velhas, canos, etc. E aí ele começa já a chamar bastante atenção, até pelo seu visual, né? Também com aquele cabelão, aquela barbona enorme, né? Porque até um certo tempo ele tinha um visual, entre aspas, careta, né? Cabelo curto, sem barba. E uma vez ele sofreu um preconceito, né? Que ele ia entrar num grupo instrumental
nem lembro o nome desse grupo, mas aí o empresário do grupo, quando viu ele, falou que ele não poderia participar do grupo porque ele era muito feio. Eu acho que foi daí que ele começou a deixar o cabelo crescer, a barba também, ficar com aquele visual extravagante, né, dele, porque eu acho que ele deve ter pensado, como eu sou feio mesmo, talvez ele pensar, eu realmente não sou um privilegiado de uma beleza visual, física, e então eu vou, a partir dali, ele adotou esse visual bem extravagante aí, que nunca mais ele deixou de ter, né? O cabelão e aquela barbona, né? Isso também acabou juntando o útil ao agradável por causa do problema dele também, né? Ele ser albino, né? E aí o cabelo, a barba lá protegiam, né? Do sol, né? Também. E aí com esse visual bem assim extravagante, né? Isso melhorou, ele ficou com essa figura de uma pessoa, um cara moderno, um cara à frente do seu tempo, um cara até meio maluco, né, no bom sentido, né? E a partir dali ele começou a ficar bastante conhecido, né, no meio musical, principalmente o da música instrumental, né, e do jazz, né, também, né? E vários músicos renomados, né, elogiavam o talento dele, né? E muitos queriam, até convidavam, né, ele para tocar com eles, né? E até que o Hermeto foi convencido novamente de ir para os Estados Unidos para gravar um álbum lá novamente. E aí ele foi, e aí novamente contando com os amigos, o Ayrton, a Flora. E aí chamaram vários músicos americanos, né? O contrabaixista Ron Carter, o saudoso tecladista George Duke, guitarrista David Amaro. E aí eles gravaram nos Estados Unidos uma de suas maiores obras-primas, né? Que muita gente fala que é até o melhor trabalho, o melhor álbum da carreira do Hermeto, Slave Mass. Um álbum incrível que tem uma produção impecável, a sonoridade desse álbum é perfeita, é um som maravilhoso, a qualidade, né, de áudio desse álbum. E aí aparece aquela música que se tornou talvez a sua música mais conhecida, né, seu repertório, Chorinho para Ele, né? E aí começaram também aquelas coisas que muita gente fala bizarrices, né, do Hermeto, de querer tocar tudo, né? Até animais, né? E aí ele levou 2 porquinhos, né, no estúdio de gravação. Surpreendeu todo mundo, ninguém estava entendendo nada. Os 2 porquinhos, e ele falou que ia usar eles como instrumentos musicais. E eles aparecem, né, na faixa título, né? Slave Mass, Missa dos Escravos em português. Os sons dos porquinhos ali. Aí o Hermeto, numa entrevista, ele falou que ele ficou decepcionado com os rumos que estavam levando. Porque na época, o Ayrton e a Flora começaram a ficar deslumbrados com vários produtores, ali, empresários, que estavam querendo fazer uma música mais fácil, de consumo fácil, até com certos elementos pop, para vender mais disco e fazer eles ficarem bem conhecidos e famosos
e depois conseguirem até gravarem com artistas da música pop, etc e tal. E aí chamaram também o Sivuca, né? Outro grande amigo do Hermeto, que já se foi, sanfoneiro, e também albino, e até parecido com ele, né? Tem gente que até confundiam os dois. E queriam montar um super grupo, né? Com essa proposta de uma música mais fácil, mais acessível, né? Para um público mais amplo, que flertasse com o pop, e chamaram o Hermeto. E aí o Hermeto falou que ele não gostou do que ele estava vendo, ele se decepcionou, porque ele estava percebendo que estava indo para um caminho muito assim mais comercial. E aí ele falou, não, aí quando eu percebi isso, eu falei, eu tô fora. Eu tô saindo fora porque a minha arte não tem preço. Eu não vou vender barato a minha arte. Eu não vou ficar fazendo música da moda, né? Música efêmera, música radiofônica passageira, né? A minha arte, ela tem um grande valor. E essa minha música, ela não pode ser corrompida. E aí, mesmo ele tendo toda aquela amizade, somente com a Ayrton e a Flora, ele disse não, e aí voltou para o Brasil. E aí ele se firmou aqui, e aí gravou um disco atrás do outro, um mais genial do que o outro. Foram vários, né? Ele gravou um disco dos mais doidos da carreira dele, Zabum B, Bum A. Tem a participação do saxofonista Mauro Senise e do baterista Nenê. Um descasso que tem influência até do atonalismo, né? Ele fundiu elementos ali do free jazz, do chachado, do maracatu, do baião, né? Ritmos nordestinos, e com o atonalismo. Até aquele atonalismo ali do Schoenberg, né? Do Arnold Schoenberg ali no meio daquilo. É claro que depois que o Hermeto começou a se firmar, ser um nome, uma realidade, né, no mundo da música de valor e da música instrumental em si, ele começou a estudar música, né? Muita gente acha que o Hermeto ficou a vida toda tocando de ouvido, mas não. Ele parecia, às vezes, ser meio ingênuo assim, mas era só aparência, ele não era nada bobo. Né? Aí depois ele começou a estudar e ele aprendeu a ler partituras e ele passou a escrever as suas composições. Então nós temos várias partituras, né, das suas composições a partir dali. Então ele quis se desenvolver realmente como músico. E até começou a trabalhar também com orquestras, com big bands também. Participou de alguns álbuns de cantores populares que se tornaram álbuns elogiados pela crítica, né? Como o Fagner, né? Na época que o Fagner ainda não era um cantor tão popular, né? Com aquele álbum dele, Manera, Frufru Manera, né? Ele tá ali, o Hermeto tocando. E o uruguaio naturalizado brasileiro Taiguara, né? Já falecido, né? Que ele também toca num álbum dele, ali um álbum muito cultuado desse cantor. E o Hermeto também está ali. E aí ele continuou gravando, né? Seus diversos álbuns, né? Nunca parou. Um sempre melhor que o outro, sempre sempre surpreendendo, né? Suas técnicas, né?
como aquela vez que ele gravou o álbum Lagoa da Canoa, né, que ele criou uma coisa assim bem original e inventiva, né, de ele pegar, às vezes até pessoas falando, né, a fala das pessoas, gravar no gravador, e depois fazer música aí, de acordo com o jeito que aquela pessoa estava falando. E até locutores, né, narradores de futebol no rádio. E nesse álbum lá, a Lagoa da Canoa, aparece, por exemplo, o Osmar Santos, né, locutor Osmar Santos, narrando um jogo, né, de rádio, jogo de futebol, e o Hermeto brincando em cima, né, com vários acordes ali, fazendo uma colagem ali com a narração deles. Então, uma coisa realmente muito inventiva, né? E isso, ele se caracterizou também por essa sua inventividade. Mas inventividade e originalidade também tem um preço, né? E o Hermeto, ele pagou um preço por ter uma personalidade também complicada. Ele também não era uma pessoa fácil. E um dos defeitos do Hermeto é que ele era um cara, às vezes, um tanto egocêntrico, né? Em alguns momentos. Ele não aceitava críticas ao seu trabalho ou alguma coisa. Ele não aceitava numa apresentação sua, num show, num concerto seu, pessoas ou vaiando ou reclamando de alguma coisa. Para ele estava sempre perfeito e a sua banda sempre perfeita. Então ele era também uma pessoa difícil. Aí teve uma vez que ele foi se apresentar num lugar, não me lembro aonde, e ele, antes de começar a tocar, ele fez um longo discurso, começou a falar um pouco da vida dele, e aí ele se empolgou e começou, e a conversa dele não acabava mais, já tinha passado de 10 minutos e ele continuava falando e nada de música ainda, né? E aí o pessoal começou a vaiá-lo, né? Tava perdendo a paciência. E aí ele ficou nervoso e começou até a falar alguns palavrões, insultou algumas pessoas da plateia ali. E depois foi complicado. O clima não estava nada legal a partir dali. E várias outras ocasiões, diversas declarações dele polêmicas, né? Como aquela vez que ele foi criticado por, em várias apresentações suas, aquela coisa que ele interrompia as músicas para fazer algumas brincadeiras que não tinham nada a ver com aquela música e ficava falando coisas aleatórias ali. E isso irritava muita gente. E aí o pessoal começou a falar que o Hermeto estava se achando demais, ele estava começando a achar que ele era mais importante do que a própria música. E aí estava ficando complicado assistir as apresentações dele. E aí, numa entrevista, uma época, uma certa entrevista, ele falou que eu sou assim, quem quiser que me aceite. Se não, pior para aquele que me recusar, pois sou o melhor. Então isso mostrava essa personalidade dele, que era também complicada, não era fácil também. E uma outra coisa da sua característica, né, musical, que tem também os seus inimigos. Toda unanimidade é burra, né, como já dizia o Nelson Rodrigues, e o Hermeto não foge à regra.
e tem as pessoas que não gostam desse experimentalismo dele ao extremo, né? E o Hermeto, ele era um cara que às vezes também extrapolava, né? Principalmente ao vivo, né? Em discos talvez ele era um pouco mais discreto, né? Mas principalmente ao vivo, aí às vezes ele extrapolava. E tinha um pessoal que era inimigo, né, disso daí. E falava que ele estragava muito as músicas com muita coisa que não tinha nada a ver, com muito ruído chato, com aquela coisa que ele fazia na água também, né? Muita gente que ele fazia um som com um copo de água. Tem gente que falava que aquilo era nojento, que aquilo era feio. E, enfim, tudo isso que ele fazia. E é claro que ele não gostava nada quando as pessoas o criticavam, né? Falavam isso. E aí ele falava que para ele tudo aquilo que ele fazia era genial, né? Ele não ele não tinha esse essa autocrítica, né? Ele não tinha. Então ele não aceitava isso. E aí as pessoas também que, no meu caso também, eu, por mais seja um grande admirador da música do Hermeto, da obra dele, está na lista dos meus 30 músicos preferidos, né? Do Hermeto. Mas eu, principalmente nos últimos tempos, eu acho que por causa da idade já avançada dele, ele começou a ficar assim muito chato, assim, no sentido que estava ficando muito difícil ver alguma apresentação ao vivo dele, e às vezes até em disco também, certos trabalhos também, ele também passar um pouco do limite, né? E essa coisa que eu particularmente eu não gosto muito, não me agrada, que uh, há um lado dele que talvez seja a minha crítica, né? Em alguns momentos, provavelmente nos últimos anos da sua vida, dessa coisa dele interromper a música, né? Ele interrompe a música e depois ele fica falando alguma coisa ali que não tem nada a ver, ou fazendo algum tipo de brincadeira ali, tocando algum objeto com um som que também totalmente anti-musical também, né? E que para mim eu particularmente não gostava muito, né? Disso porque eu acho que aí começa a perder o respeito com a música, né? Que eu acho que a música tem que vir em primeiro lugar, né? Então eu preferia quando ele tocava a música, fazendo o seu experimentalismo, a sua criatividade, como sempre, a sua originalidade, mas não interrompendo a música, sempre respeitando ela, do começo ao fim. E é claro que isso se acentuou mais, né, com a idade avançada, né? Creio eu, né? E aí nós temos vários trabalhos dele que já ele está bem mais discreto, né? Equilibrado, né? Ele soube dosar também esse experimentalismo com qualidade e com bom gosto, né? Sem extrapolar, né? Sem exagerar tanto, né? E só por esses álbuns, esses trabalhos que ele gravou, tão fantásticos e geniais, ele já merece um lugar ali entre os grandes, né, os maiores de todos os tempos, né? Da música de todo tipo, né? De todo gênero, estética, enfim. E aí ele foi casado durante muito tempo, né, com a Ilza, né?
Ele fez até várias músicas para ela. Ela participou também de alguns álbuns seus, fazendo alguns vocalizes ali. E aí depois ela teve um câncer, ela faleceu em 2000, né? Ele ficou viúvo. E depois de alguns anos ele se casou de novo, né? Com uma cantora, né? Bem mais jovem do que ele, né? E gravou também alguns discos com ela, né? Ela fazendo também vocalizes, né? E depois separaram. E até os últimos anos aí, ele é já bem idoso, ele ainda continuou gravando álbuns, né? Inclusive o último, né? Que foi totalmente em homenagem à sua falecida primeira esposa, né? E ainda fazendo algumas apresentações ao vivo, né? Mas a gente já percebia, né? Muita gente já falava que ele já estava, já os últimos espetáculos dele ao vivo, ele já não estava mais conseguindo tocar direito quase nenhum instrumento mais. Os outros músicos que o acompanhavam, né? Que seguravam, né? O show, né? Que ele não tinha mais aquele mesmo vigor, né? E aí também já com a idade, até pela idade mesmo, né? 89 anos, ele veio a falecer aí no último sábado, dia 13, né? Falência múltipla dos órgãos, né? Não se sabe ao certo qual foi a causa, né? Mas de qualquer forma, a idade, né, bem avançada, né? De qualquer forma, já é um dos fatores, né? Que já se espera, né? Aí ele teve uma vida bem longa, né? E ele ficou muito tempo aqui, ele gravou muita coisa. Então isso é o que conta, né? A sua obra. A presença física, né, do artista, ela vai embora. Ela desaparece com a sua morte, mas fica a sua obra. E a sua obra é eterna, né? A sua obra, quando ela tem valor de verdade, como é o caso da obra do Hermeto, ela permanece eternamente, enquanto esse mundo durar. E aí a gente tem que também mencionar também os seus amigos, né? Seus companheiros, né? Que sempre, durante todos esses anos, acompanharam, fizeram parte da sua banda, né? Somente esses dois grandes companheiros, né? Tiberê Luiz Warg, né? Jovino Santos Neto, né? Seus dois grandes companheiros de música, né? Por tantos anos, né? Tanto em gravações de estúdio como em apresentações ao vivo. Então agora para falar um pouco desses álbuns aqui, mais resumidamente também, né? Que é muita coisa aqui. Esse álbum ao vivo, gravado em Montreux, Hermeto Pascoal, ao vivo em Montreux. Montreux Jazz Festival. Ele tem a participação, além desses seus amigos já citados, ele tem a participação do grande saxofonista Nivaldo Ornelas, né? Que arrebenta aqui. E o Hermeto aqui está no auge da forma. Ele toca clavinete, ele toca piano, ele toca flauta, ele toca chaleira também, apitos, vários tipos de instrumentos de percussão. Ele está quebrando tudo aqui, como ele mesmo fala. Até tem uma música, né? Chamada Quebrando Tudo, aqui, nesse álbum. E aí, ele, aos momentos dele de aquele experimentalismo, né? Às vezes até radical em alguns momentos ali,
Mas ainda, quando ele ainda estava mais sóbrio, né, ali, ele ainda era novo ainda, né, nessa época, né, não era nem idoso ainda, né, então ele estava ainda no auge aqui, né, então ele não tá, ele não extrapola tanto, né, como ele depois já nas últimas fases da sua vida, já pela idade muito avançada, começou já a extrapolar, né. Então nós temos momentos aqui maravilhosos, né. Lagoa da Canoa, né? Talvez é um dos melhores momentos aqui. E aqui o sax do Nivaldo Ornelas também tá maravilhoso aqui, os solos dele nessa faixa. E na já mencionada aqui, Quebrando Tudo, né? Que aí tem um momento ali que ele quebra ali eu acredito que é um coco, né? Ele faz até um momento ali percussivo e ele quebra um coco ali, né? E até ele fala, pede permissão ali para até falar, vou quebrar, não se assustem não. Tem uma parte, aquele jeito, né, dele irreverente, né? A música que ele fez para homenagem à sua esposa, né, Nilza, que é um momento assim mais introspectivo, né? Ele na flauta ali também, um momento mais lento, né? Muito bonito. E aí depois já vai para o final ali com Forró Brasil, que é aquele é o Hermeto ali, né, em casa, né? É aquele som nordestino, né? Típico, né? Cara dele, né? Ali, aquela alegria nordestina ali. Então, um registro único. E depois o outro álbum aqui, que é esse primeiro aqui, o Cérebro Magnético, né? Esse também é um dos grandes álbuns do Hermeto também. Esse já do comecinho dos anos 80 ali, né? E aqui nós temos uma música que para mim é uma das mais belas dele, Música das Nuvens e do Chão. É belíssima essa música. E ele tá ali no sax soprano ali, maravilhoso. Ela começa assim lenta, assim, aí depois aquele estilo dele, né, que vai ficando agitada, né? Ela começa lenta, depois vai ficando agitada, né? Aquela coisa frenética, né, rítmica. E o momento dos mais experimentais de toda a carreira dele, Dança da Selva na Cidade Grande. Que aqui ele tá no auge aqui da maluquice aqui, no bom sentido, né? Um monte de aparato percussivo, bacias, chocalhos, sinos, apitos, e faz aqueles sons, né? Parece que ele está tocando num lugar assim que tem uma acústica assim muito, faz muito eco, né? Dá a impressão que ele está tocando até no banheiro ali, né? E os seus músicos cantarolando ali junto com ele, um negócio ali, falando de passarinho, né? E eles fazem algumas onomatopeias, né? Também de sons ali com a voz. E isso também tem uma coisa curiosa que em alguns momentos essas onomatopeias dá a impressão que eles estão falando alguma palavra chula, né? Ou algum palavreado ali, né? E na verdade é um jogo de palavras que sonoramente às vezes soa como se fosse um palavrão, né? Ali, mas na verdade não é. É porque a forma, né? Como é essa onomatopeia, né? Dá às vezes essa falsa ideia, né? Auditiva, né? Ali. E aí depois nós temos Diálogo, que é uma música acho que mais jazzística desse álbum. Tem até vibrafone ali, né? E o Hermeto ali nos solos de piano ali, com seus improvisos ali, maravilhosos.
E tem uma música lenta ali, Religiosidade, que tem alguns acordes ali de acordeão ali, mais intimistas também, né? Também muito bonito. Arrasta-pé alagoano, né? Que é típico assim, chachado, né? E ele dominava, né? Como ninguém, né? Esses ritmos, né? Nordestinos, né? E aí vem já o encerramento ali com Aureana, que é uma música bem intimista, né? É bem curtinha, mas é aquele lado mais intimista, de contemplativo, que o Hermeto também tem, né? Aquela coisa mais lenta ali, né? Hipnótica, né? E encerra com Banda Encarnação ali. Outra música curta, que tem aquela rítmica também, nordestina também ali. Então, é isso. Ele deixou seu nome, né? Marcado, né? Para sempre na música instrumental brasileira, na música de valor, na música universal, como ele mesmo dizia, no jazz também, né? Porque ele também é considerado um músico de jazz. Ele é um músico que não tem fronteiras, ele é um músico admirado das mais diversas áreas, né? Isso que é uma coisa que eu acho assim muito interessante nele, essa capacidade de músicos como ele, né? Talvez o Milton Nascimento também tem isso, e vários outros, Miles Davis também, né? É assim, de ser admirado por os mais diferentes públicos, né? De música. Se você for pro lado do jazz, tá cheio de admiradores do Hermeto. Na música clássica também. Um monte de gente que ama a música do Hermeto. Aí se você vai para música popular, principalmente brasileira, MPB, né? O pessoal da MPB clássica realmente ama também a obra do Hermeto Pascoal. E aí você vai até pro rock, né? Tem o pessoal do rock, né? Que também admira a obra do Hermeto. E isso é um caso assim até considerado quase um fenômeno, né? Um caso raro, né? Porque não são muito, são poucos, né? Os músicos que conseguem ter essa admiração, né? De plateias tão e públicos tão diferentes, né? E às vezes até opostos, né? Uns dos outros. Né? Então isso mostra, né? Realmente a importância, né? Da obra do Hermeto. Então fica aqui a nossa homenagem ao bruxo, né? Eu ia falar dele e ia demorar ainda, né? Ia falar sobre ele. Talvez até esse ano ainda não ia falar, né? Estava programado, mas ainda ia demorar. Mas aí, devido ao seu falecimento, aí eu falei, não, eu não posso deixar passar em branco, né? Eu vou prestar essa humilde homenagem a esse que é um dos meus músicos favoritos, de muita gente também, né? E um dos grandes artistas, né? De todos os tempos, né? E um grande mestre, né? Como ele mesmo dizia, da música universal. Então é isso. Ele se foi, mas a sua obra permanece e está eternizada, né? Na história, né? Na história da verdadeira música de relevância artística, né? De valor.
Enfim, é isso. Então fica aqui a nossa homenagem ao bruxo Hermeto Pascoal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.